Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Nós vamos então ao espaço do pequeno expediente para que os vereadores possam expor aqui suas falas no espaço de até 5 minutos. As inscrições elas já estão abertas para que os nobres vereadores possam fazer aqui as suas falas, então. Abertas as inscrições. Com a palavra, pelo tempo de até 5 minutos, o vereador Juliano Balgarten, da bancada do PSB. Bom, mais uma vez, eu me esqueci de falar antes, o vereador Roque trouxe de um cidadão que fez algumas coletas de água. Uma é de janeiro e essa aqui é de dezembro. Faltou a amostra de fevereiro, mas com certeza alguém deve ter em casa. Porque imagine isso aqui, ó. Essa é a água que as crianças estão tomando em casa. É essa água que as pessoas tomam banho. Sai mais suja do que limpa, né? Essa é a água que nós estamos lutando para acabar. É essa água que a gente está batendo o pé para ter CPI, presidente do América. Para mostrar que só levaram o dinheiro e não fizeram nada. Então está aqui o registro, mas é uma vergonha. Imaginem só, eu fiz, esses dias atrás eu trouxe uma lá que eu mesmo coletei e eu refaço essa pergunta. Vocês teriam coragem de dar para algum filho, para alguma pessoa, para algum familiar tomar essa água? Quem consegue comprar um filtro, compra. Quem não compra o filtro, compra água mineral. E a maior parte da população, água da torneira. Então, lamento. Bom, largado as águas, eu quero falar de um assunto. Hoje eu vi que o pessoal comentou que inauguraram a obra de escadaria lá na Delmo Keber. Que bom, depois de 1 ano e quase 2 anos de obra. Que bom, antes tarde do que nunca. Mas o que pelo jeito vai demorar, vereador Roque, é o novo centro administrativo. Eu lembro como se fosse hoje. Foi badalado na imprensa, agora está resolvido o problema do aluguel na comunidade. Agora o novo tapume, começamos a fundação e tal. O que está lá? Estacionamento de novo. Aí eu fiz um pedido de informações, já me disseram que na legislatura passada eu era o senhor pedido de informações e a gente vai conseguir continuar sendo pedido de informações. E aí foi feito alguns questionamentos, como estágio atual da obra. Tá? O percentual executado foi de 0,74, ressalta-se que o contrato foi extinto. Ok, a gente viu isso. Qual que é o cronograma previsto para execução e conclusão? Não existe cronograma previsto para a obra em virtude da extinção do contrato. No momento, estão sendo realizados reestudos do projeto pelo Executivo. Tchê, mas venderam Babilônia e entregaram Ilusão. Mas que feio! Estava pronto, era o bloco. Então eu quero lamentar, porque todas as vezes que se usa muito dos artifícios, que tudo acontece, mas pero no mútil, né? Então eu quero lamentar aqui, é o pedido de informações número 1, é a resposta oficial que veio, não são vozes da minha cabeça, muito menos um achômetro. Então, quero lamentar que é um erro crasso que o governo comete aqui de não dar sequência. Ainda mais propaganda em pleno período eleitoral. Propaganda. Ah, não foi o prefeito atual que fez. Não, mas foi o marqueteiro que estava antes que fez. E ficou feio, né? Mas voltando ainda sobre esses assuntos, né, que a gente pode falar da Corsã, é o principal. Tem muitas pessoas que continuam me mandando mensagem, questionando, né, sobre o caso que aconteceu ali na Coronel. E vou dizer o que eu disse para o telefone para o tenente coronel. O que é importante de saudar a brigada, nós vamos saudar, mas o que tiver que cobrar, nós vamos cobrar. E eu acho que é importante esse esclarecimento. É uma pena que nem todo o contexto está claro, né? Nem todos os vídeos estão completos e eu acho que esse é um ponto primordial. Mas, claro, não é comum uma cidade pacata como Farroupilha ter
movimento com bala de borracha e spray de pimenta. Não é comum, eu nunca tinha visto isso. Mas, como diz um ditado, sempre tem a primeira vez. Por fim, problemas lá no bairro América. Agora que eu lembrei que tem o presidente. Passando a quadra é um dos problemas crônicos que tem na cidade, entre aspas, os dentes. Ou seja, um lado da rua está calçado e o outro não. Baltazar Magione, eu acho que é. Está ali no celular, não consigo lembrar, muito nome de rua. O que acontece? Ainda na gestão passada nós cobramos, foi feito o quê? Uma medida paliativa. Tem força de lei, o que cabe? Vai lá, notifica o proprietário do terreno. Se o proprietário não fizer, a prefeitura executa e bota em dívida ativa. Porque fica ruim, né? Ou que a prefeitura deve dizer, não, mas a Secretaria de Obras vai fazer uma paliativa. Ok, vai fazer uma paliativa, mas tem que ter uma solução definitiva. Então, fica aqui o meu registro nesse espaço. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está com o vereador Clemente Valandro, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite mais uma vez a todos e todos os que nos acompanham. Circulou nas redes sociais a notícia da morte de um cachorro em Florianópolis. Fotos, velas virtuais, longos textos de despedidas, centenas e centenas de comentários entristecidos. Quase ao mesmo tempo, passa despercebida a partida silenciosa de uma freira no Paraná, que foi abusada e espancada até a morte, que dedicou décadas à educação de crianças pobres, ao cuidado de doentes e à oração pela comunidade. Nenhuma onda de partilhas, nenhum luto coletivo, nenhuma memória pública. Não se trata de negar o valor do carinho pelos animais, que também são criaturas de Deus e despertam em nós ternura e responsabilidade. O que inquieta é a inversão. Quando a dor por um animal mobiliza mais empatia do que a vida inteira doada de uma pessoa consagrada. Quando a morte de um cachorro ganha mais visibilidade que a de alguém que foi presença, serviço e esperança para tantos. Talvez estejamos nos tornando mais sensíveis ao que é próximo, doméstico, afetivamente imediato e menos atento ao heroísmo discreto que não produz imagens compartilháveis. A freira não tinha perfil viral, nem histórias fotogênicas, tinha apenas o evangelho vivido no cotidiano. O cachorro tinha nome, laços afetivos, visíveis e narrativa pronta para a emoção instantânea. O que estamos celebrando e o que estamos esquecendo? Que valores nossas lágrimas estão revelando quando a sociedade chora mais por um animal que por uma vida humana entregue ao próximo? Algo em nossa escala de sentido precisa ser reordenada, porque a compaixão autêntica não diminui o valor pelos animais, mas jamais deixar de reconhecer, honrar e agradecer o dom precioso de cada vida humana que se fez serviço. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E a palavra está com o vereador Cilo Monteiro, pelo prazo de até 5 minutos. Queria cumprimentar aqui o presidente do bairro do América, aí, seu Hélio. Então, Caleb, eu queria ver contigo aí também colaborar, né, que a melhor maneira que a gente tem ainda, né, em relação à perturbação do sossego é fazer realmente um termo circunstancial e deixar que as forças de segurança tomem as medidas necessárias, né, para cumprir a ordem, né? Eu também fiz isso no meu bairro e acho muito importante.
Então, hoje, durante a entrega da escadaria do bairro 1º de Maio, né, fiquei lembrando um pouco tempo atrás a evolução, né, que a gente vê no bairro 1º de Maio. Foram grandes conquistas que aconteceram no bairro, né, creche, CRAS, posto de saúde, praça de lazer. Inclusive, Caleb, não sei se está lembrado, nós estivemos juntos lá, num terreno baldio, né, onde é que poderia ser, na época que eu fui designado como diretor de esporte, para achar um local lá para a construção de uma praça, né, Caleb? Aí nós gravamos um vídeo lá, achamos que aquele local ainda não ia ficar adequado, e no fim ficou adequado e ficou junto com outras estruturas, né? Então, isso é muito importante para o bairro 1º de Maio, toda essa infraestrutura que está chegando lá e que a gente não via acontecer isso nesse bairro há muitos anos, né? Então, são ações que marcam, né, que o trabalho e parceria com os bairros continuam avançando e melhorando a vida da população, né? Acho que é isso que é o mais importante. É isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Silo Monteiro. E a palavra está com o vereador Darlan de Jesus pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, ao Fernando, nosso colega sempre vereador, ao coordenador da Defesa Civil, Fábio, ao comandante Giovanni, ao Major Gazana, Caleb, Adamati. Eu queria me manifestar aqui referente à situação da torcida do Grêmio e a confusão que se deu ali na noite de ontem. Eu conversei com o comandante Giovanni logo após a situação, prontamente nos explicou a situação, e eu quero deixar já a salva aqui que eu sou gremista, estive junto com a delegação do Grêmio quando o time esteve em Farroupilha, ali no hotel. Foi uma festa muito bonita, e que concordo com o vereador Juliano que devemos sim ampliar essas comemorações. Porém, em relação aos vídeos que foram postados, o que me chama a atenção e o mais engraçado, comandante, é que nós nunca vemos o antes. É sempre a abordagem policial, mas o que levou essa abordagem? Então, a praça ali da Bandeira, tem muitas câmeras. Está aqui o nosso Fábio Mesadri, que consegue explicar até melhor do que eu. Então, de fato, houveram arremessos de material para cima dos brigadianos. Então, para toda ação, existe uma reação. E tem uma questão da responsabilidade e do bom senso. Eu posso tudo, pastor Davi, mas nem tudo me convém. Eu posso sair à noite com a camisa do Inter, no meio da torcida do Grêmio, eu posso fazer o inverso também. Mas, assim como eu saio de casa pensando que eu vou fazer uma comemoração, eu vou festejar com os meus colegas, vai ter aquele que vai sair de casa pensando, hoje eu vou arrumar uma briga, hoje eu vou dar uma garrafada em alguém. Sabendo disso, eu posso escolher, eu irei frequentar esse lugar com meu filho, com a minha esposa, com a minha avó, com a minha mãe, mas eu sei que pode acontecer alguma coisa. Então, eu quero me somar ao comandante Giovanni. Tenho total apoio da bancada do PL em relação às atividades com o policial militar. E deixa eu ver aqui mais uma coisa. Em relação também à nota oficial da brigada, nós concordamos, a gente viu algumas imagens e que de fato mostram vários delinquentes ali no meio. Como nós temos políticos bons, nós temos também políticos ruins, e infelizmente nós temos aí algumas pessoas infiltradas que acabam bagunçando as coisas. Então, senhor presidente, a minha contribuição seria isso. Muito obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está com o vereador Joel Antônio Corrêa, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, também de suas casas. Em especial uma saudação aqui ao Fábio Mesadri, coordenador da Defesa Civil, comandante Tenente Coronel Giovanni e ao Major Gazana. Então, também gostaria de manifestar sobre o ocorrido ontem na Praça da Bandeira, presidente e colegas, porque, primeiramente, falar aqui, né, que comemorar futebol ele é legítimo, né, e a gente vive num estado, num país onde isso já é uma paixão, essa cultura já está aqui no povo, né, essa comemoração de futebol. Mas só que nenhuma comemoração pode ultrapassar a questão da lei, da ordem e do respeito, né, comandante? Quando se passa, aí acaba infringindo as leis, aí fica ruim, porque a comemoração, como eu falei, ela é legítima, mas só que tem limites. E de acordo com a nota
o comandante enviou para todos os colegas aqui ontem, né? Ontem havia cerca de 500 pessoas lá na praça, né, quando a polícia começou a organizar ali a liberação. Mas até o momento disso, a polícia estava lá, próximo às 10 horas da noite, organizando para que as pessoas fizessem suas comemorações sem ter problema nenhum, né? E quando a polícia, então, resolve liberar a via, não interromper a festa, mas sim liberar a via para que o fluxo prosseguisse, né, Major? Aí, então, um grupo ali passou a hostilizar os policiais com vaias, insultos e, pior ainda, com arremesso de pedras, rojões e até paralelepípedos. Então, isso a gente tem que ser claro aqui, né? Isso não é comemoração, isso é crime. Tá? A partir daí, quando começa assim, já é crime. E aqui, comandante e major, eu aposto e afirmo com muita convicção que nenhuma instituição policial do mundo ficaria parado diante desses ataques desta natureza. A ação de dispersão ali, ela ocorreu de forma do menor potencial ofensivo e justamente para restabelecer a ordem e proteger quem ali estava. E eu aqui como vereador e alguém que defende muito a segurança pública, eu faço um registro aqui muito claro. A Brigada Militar, ela merece respeito. São homens e mulheres que colocam suas vidas em risco diariamente para garantir que a nossa população possa viver com tranquilidade. E é muito fácil criticar a polícia depois que o problema acontece. Mas agora, difícil é ir lá, 10 horas da noite, lá, ser atacado com pedra e rojão. Isso aí é difícil, né? Então, as pessoas aí têm que ter essa sensibilidade. E se houve alguma irregularidade, como já foi apontado aqui, haverá a apuração interna. E como sempre ocorre, né, comandante? Se houve irregularidade, vai haver aí a apuração. Mas a gente não pode construir aqui uma narrativa que ataque a polícia. E por isso, eu deixo aqui minha solidariedade, o meu respeito, meu reconhecimento ao trabalho da Brigada e ao 36º Batalhão de Polícia. E a gente vai tentar aqui, comandante, encaixar um espaço para que vocês estejam aqui também para falar sobre essa atuação aí da Brigada, porque eu sei que tem a explicação de vocês também, que nem a gente fala, tem que ouvir dos dois lados, porque é fácil ver um recorte ali. Então a gente vai trabalhar junto com o presidente aqui, porque a gente encaixa o espaço onde vocês possam vir aqui e estar colocando também o lado da Brigada Militar. E segurança pública ela se faz assim, com lei, ordem, respeito e autoridade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Joel Corrêa. E a palavra está com a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e colegas vereadoras. Boa noite ao Silvestrin, que hoje está aqui nos prestigiando. Tenente Coronel Giovanni, Major Gazana, Mesadri, Fábio Mesadri, Adamati, né? E não posso deixar de cumprimentar o Daniel e a esposa. E a todos que nos acompanham. Bem, na realidade eu ia falar hoje sobre as mortes com crianças. Que não é infanticídio. Infanticídio é quando a mãe é autora do crime, né? Seja porque ela está em depressão pós-parto, ou seja porque for, mas ela é a autora do crime. Então, não é sobre infanticídio que eu ia falar. Eu ia falar mesmo sobre mortes infantis, que infelizmente no Brasil, a cada hora, ocorrem 2 mortes em crianças com menos de 9 anos. Bem, eu acho que nós temos que começar a cuidar um pouco disso. Não apenas de outros assuntos, né? Eu sei que mulher, nós temos que sempre estar cuidando delas, cuidando da gente, mas criança não tem quem as proteja. Então, nós temos que começar a pensar também nas mortes de crianças, principalmente os pequenos. Bem, colega Clemente, a barbárie que ocorreu com a irmã, com a freira, não é que ela tenha
despertado menos simpatia que a barbárie que ocorreu com o cão orelha. Tá? Eu acho que os dois casos não tiveram as mesmas medidas. Tá? Eles não tiveram a mesma exploração pela mídia. Tá? Muitas pessoas apenas tomaram o conhecimento do caso Orelha, nem ficaram sabendo do caso da barbárie da irmã. Então, não foram duas medidas para casos de barbárie, e sim uma manifestação inapropriada da mídia, que se aproveitou da fragilidade do caso Orelha para aumentar a audiência. Acho que o grande culpado em tudo isso foi a mídia. E não as pessoas que, na realidade, estejam diminuindo a simpatia por pessoas e aumentando por animais. Não é isso. Eu digo e repito o que eu venho dizendo há muito tempo. Quem é mau para animais, é mau para pessoas, é mau para todo mundo. Quem é bom não precisa de audiência. Quem é bom e pronto. Né? Então, eu achei suas palavras muito bonitas, mas eu vou discordar um pouquinho delas, porque eu acho que, na realidade, não são as pessoas as culpadas, e sim a mídia. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E a palavra está com o vereador Caleb Coelho, pelo tempo de até 5 minutos. A semana passada estivemos, então, recebendo a visita do deputado federal Afonso Ram, e nós estivemos no hospital, onde ele está destinando ao hospital uma verba de R$200 mil para custeio. Ele também está destinando a Caravaggio R$400 mil, R$200 mil para educação, sendo 100 para a escola João Grendene, 50 para a MAF e 50 para a PAI, e também um rolo compressor. Na ocasião, conversei com a diretora Janete do hospital, e ela trouxe um fato muito importante que as pessoas precisam saber, que o atendimento do SUS, cada atendimento que é feito, vamos supor que um atendimento custe ao hospital R$100. O Estado paga R$40. Então, ou seja, o hospital, o município, as voluntárias, têm que dar um jeito de conseguir os outros R$60. Então, é um saco sem fundo isso. Não tem como dar a volta. Né? Inclusive, ela falou também que a lista dos pagamentos dos médicos, dos serviços, de forma geral, né, doutora? Está muito defasada. Então, realmente é difícil. A gente entende, as pessoas comentam, mas o hospital não para de dar dinheiro. Sim, mas não dá conta, não tem como. Se fosse pelo menos, se equiparasse pelo menos, né? Gastou 100, recebe 100. Não, mas imagina, gastar 100. Alguém vai lá num tratamento, custa R$100, o governo paga só 40. Então, fica difícil nessa situação, né? Tomara que um dia isso mude, tem que vir de cima, não só para o hospital daqui, mas para todos os hospitais, para todos os atendimentos com relação ao SUS. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está com a vereadora Glaci Silvestrin, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos novamente. Eu quero me somar um pouco da fala dos meus colegas em relação ao acontecimento que teve com o cachorro orelha e a freira, né? E dizer que, infelizmente, tanto a agressão contra o cachorro e contra a freira foram seres humanos. Se é que dá para chamar de seres humanos, quem age dessa forma, né? Eu, às vezes, me assusto com atitudes de pessoas que agem dessa forma. Porque eu, graças a Deus, eu nasci numa família onde meu pai nunca sequer levantou a voz, um dia sequer, contra a minha mãe. Eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe e eu muito menos levantar a voz com a minha mãe. E uma mãe que criou 8 filhos, né? E que muitas vezes tinha as turbulências, né? Porque é uma família grande. Então, quando a gente vê pessoas que agem desta forma,
né, maltratando um animal, porque eu gosto dos animais. Lá em casa nós temos 5 animais adotados, né, e que a gente cuida com carinho, porque se é para ter, é para cuidar. E, infelizmente, tem pessoas que agem dessa forma com uma pessoa idosa, porque essa freira era uma pessoa idosa, uma pessoa indefesa, que não pôde se defender, e agiram com o bichinho, com o animalzinho, que também não conseguiu se defender. Então, a minha indignação que eu deixo nessa noite é que, infelizmente, foi brutalmente massacrado o animal e a freira também. E quem massacrou e quem espancou foi um ser humano que eu não considero ser humano. Eu não sei de que forma dá para a gente agir, ou falar de pessoas que agem dessa forma. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. E a palavra está com a vereadora Fran Bonassi, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, aqui na casa e também de suas casas. Eu tenho alguns assuntos aqui para falar, presidente, deixei para falar no pequeno expediente. Eu vou iniciar me somando à fala do vereador Juliano e da vereadora Fernanda em relação à Corsã. E dizer, vereador Juliano, que quando os vereadores da base do governo falam que não tem um fato novo, é porque realmente os fatos são velhos mesmo, né? A falta de água nos bairros é algo velho, porque acontece há anos, vem acontecendo, e a Corsã não dá um jeito, que no final de semana no bairro do Parque faltou água sexta e sábado, né? A questão também de Planalto também, na rua em frente ao Oscar Bertoldo, ali eu recebi uma denúncia que tem água vazando há dias, que inclusive os moradores tentaram isolar o local, tá? Que está correndo água ali, mas a água continua correndo. Então, assim, são os velhos problemas, realmente, mas que não se resolvem. Então, por que a gente precisa abrir uma CPI? Para questionar, para trazer eles aqui como réus, para perguntar para eles, e eles têm que vir, eles têm que responder, eles não vão ser convidados para vir, eles vão ser convocados. Eles vão ter que responder cada pergunta que a gente fizer. Então, a CPI é muito importante por isso, e eu reitero aqui o pedido que, novamente, aos meus colegas que repensem nesse assunto, porque a gente precisa fazer isso. Outra coisa que eu quero falar também, em relação à reunião que a gente teve hoje ali, então, da Frente Parlamentar da Segurança Pública, quero agradecer já ao vereador Joel, que é presidente da Frente Parlamentar. Acho que foi bem importante. O Instituto Federal nos procurou, né? Procurou o nosso mandato, porque está com um problema ali com a questão do transporte para alguns estudantes indígenas. Então, prontamente, o vereador Joel, como presidente da Frente Parlamentar, entendeu a necessidade. A gente fez, né, a reunião aqui hoje. Acho que vai ser resolvido ali, né, Joel? A gente trouxe o Instituto Federal aqui, trouxe a Mário Tur também, para tentar resolver de alguma forma que fique bom ali para os dois, para as duas instituições também. Então, quero agradecer aqui a disponibilidade dos vereadores também que estiveram presentes para, em conjunto, né, a gente tentar resolver e achar uma solução. Outra questão que eu anotei aqui também, que na semana passada eu pedi ajuda ao vereador Silo para a gente ver sobre a questão de uns monitores ali na Escola Santa Cruz. As crianças ainda estão aguardando, mas a gente vai dar o prazo, né, que a secretária pediu ali, que está fazendo os encaminhamentos. E eu quero aqui deixar também o meu agradecimento pela tua disponibilidade e dizer que eu acho que é assim que eu acredito, que eu acho que a política a gente tem que fazer em conjunto mesmo. E se não acontecer, eu vou vir aqui e vou cobrar. Então, né, quero deixar claro que eu pedi ajuda, eu acho que todo mundo está entendendo que precisa ser feito isso, mas assim, se não for feito, novamente as cobranças virão, porque é o nosso trabalho também enquanto vereadora. Outra questão que eu vou colocar, eu trouxe vários assuntos ao mesmo tempo aqui, mas eu gostaria de agradecer, Davi, né, tu, enquanto presidente, pela tua sensibilidade hoje em propor, então, um café para as vereadoras, né, para homenagear. Eu acho que não foi uma forma de homenagem, mas foi uma forma de fortalecer e dizer da importância de ter 4 mulheres pela primeira vez aqui na Câmara de Vereadores, né? 4 mulheres representando públicos diferentes, mas 4 mulheres com força, com garra, né, e com determinação para realmente estar aqui ocupando esses espaços e trazendo pautas importantes. Então, quero te agradecer a Mari também, que eu sei que isso também tem dedo dela, e dizer que essa é uma forma de valorizar também as vereadoras que estão aqui. Então, obrigada. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. E a palavra está com o vereador Roque Cervenini, pelo tempo de até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, os representantes da nossa Brigada Militar. Eu quero reforçar aqui o que falou o vereador Juliano, porque essa água aqui, essa vasilha com água, foi até um cliente meu do escritório que veio lá hoje e me trouxe. Armazenou aqui uma amostra de dezembro de 2025 e uma de janeiro de 2025. Ele até me falou, olha, tá lacrado que eu lacrei. Achei interessante, né? Ele lacrou aqui. É janeiro de 2026 e dezembro de 2025. Eu quero dizer que a Câmara de Vereadores foi manchete em jornais nessa semana que passou, jornal inclusive da 0 Hora, que ela é de abrangência estadual, e também do Pioneiro, com duas manchetes muito negativas para a Câmara de Vereadores. Uma que diz respeito à rejeição de um requerimento de homenagem a uma cientista, né? A uma mulher reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Câmara de Vereadores demonstrou a sua pequenez, né, quanto a esse tema, por ter rejeitado um requerimento, e o que mais chama atenção, rejeitado inclusive por mulheres dessa casa. Uma mulher, na verdade, né, para fazer justiça aqui com a Fran e com a Glaci e com a Fernanda. E os vereadores, né, que não tiveram a hombridade de aprovar o requerimento a uma cientista que está entre as 10 do Brasil e do mundo. Vergonhoso para a Câmara de Vereadores. Segundo ponto que foi vergonhoso foi a manchete de que a Câmara de Vereadores não quer investigar a questão da Corsã. Com todos os escândalos que a gente tem visto dessa AGEA no Brasil inteiro, não é só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. E mais vergonhoso do que isso foi a resposta do secretário de Gestão e Governo quando disse que uma CPI poderia gerar desconfiança. Ora, eu nunca vi fazer uma CPI quando se tem confiança. Só se faz CPI quando se tem desconfiança. Só se investiga algo quando se tem desconfiança. Quando você tem confiança, você não vai investigar ninguém, né? Se tem desconfiança é porque tem que ter uma CPI. Eu quero não crer e não acreditar que tem algo por trás disso tudo, mas me faz parecer que vai ter cheiro de alguma coisa não muito agradável nessa questão da AGEA e Corsã, porque não pode não chegar nos ouvidos, não chegar aos olhos dos vereadores da situação ou da administração essa situação que chega para nós. Eu não acredito que não chega. Eu não acredito que pessoas não questionam sobre isso aqui. Eu me preocupo muito com as obras, com as remoções das ruas, com as más conservações das vias, com as más repavimentações, mas isso, ainda que esteja ruim, eu não vou ingerir ela. Ou seja, se tiver um buraco que ficou, uma hora dessa se arruma. Agora, água de má qualidade, isso não tem, porque a gente vai consumir. E quem vai sentir mais? São as pessoas mais pobres, que não conseguem comprar uma água, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, e acabam ingerindo esse tipo de água. Eu atendia uma pessoa que me disse o seguinte: eu tenho uma sala grande e acabei alugando essa sala, e a pessoa fez compartimentos nessa sala para sublocar, e fez pequenos compartimentos que nem sequer a água usa. A Corsã implementou uma taxa para cada repartição. Então isso que fala dos hotéis lá do litoral, que cada quarto agora tem uma taxa d'água, está acontecendo em Farroupilha também. Está acontecendo em Farroupilha também. Então, ser vereador é muito mais do que falar do problema seu ou do problema da sua família. Ser vereador é falar dos problemas da nossa cidade. É falar do problema do dia a dia que essa população enfrenta. É ter a coragem de dizer para o prefeito que ele está sendo induzido ao erro e possivelmente vai pagar por isso, se insistir nessa questão de renovar esse contrato ou de passar a mão na cabeça dessa empresa.
O prefeito, o vereador, o deputado, o governador, o presidente da República, seja quem for, que presta serviço, não pode titubear e não pode, em hipótese alguma, ser conivente com mal feito. E me parece que aqui há alguns sendo coniventes com isso. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Severini. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, nós encerramos o espaço de pequeno expediente. Eu suspendo a sessão por 2 minutos e nós já retornamos. Quero convidar a mesa diretora para que a gente possa falar rapidamente. Nós retomamos então a nossa sessão e o regimento artigo 79, ele permite à Câmara, a mesa diretora, numa situação de ter uma excepcional situação, dar oportunidade para que então as autoridades sejam prefeitos, deputados, né, o serviço público, enfim, como entender a mesa, por um tempo determinado, que nós vamos deixar por 10 minutos, para que a Brigada Militar, na pessoa do Major Marcelo Gazana, possa trazer esclarecimentos, então, dos fatos ocorridos no final de semana. Então, eu cedo a palavra nesse momento para que a gente possa ouvir, né, a Brigada Militar. Muito obrigado já ao Tenente Coronel, é o teu advogado, Tenente Coronel Giovanni, e também o Major Marcelo Gazana. Acho que até vamos virar para cá. Agradeço muito aqui o espaço que nos foi concedido para que nós possamos explicar um episódio ocorrido na data de ontem, uma atuação da Brigada Militar, em que parte da comunidade não compreendeu a atuação da Brigada Militar, ela incompreendeu a atuação da Brigada Militar. Então, eu faço aqui antes uma consideração preliminar. Major, só vou pedir por gentileza, eu sei que a sua intenção ela é boa de falar para nós, mas a nossa população teleassistindo naquela câmera ali, a gente deixa o registro e a gente compreende o seu esclarecimento. O senhor pode ficar de frente para a tribuna que nós vamos captar a sua imagem ali. Obrigado. Bom, então, senhores, retomando aqui, gostaria aqui de, nesse primeiro momento, fazer aqui um preâmbulo, né, que é extremamente importante para nós, ainda não relacionado ao episódio propriamente dito. Se recordam, o ano passado, ou o ano retrasado, no Beira-Rio, nós tivemos uma agressão no estádio Beira-Rio. Então, nós tivemos a agressão de um pai com um filho no colo, em que ele tentava agredir jogadores do Internacional, certo? Na ocasião, a imprensa classificou aquele torcedor, né? Aquele torcedor, como um imbecil, como um idiota. Agora há pouco, há 2 semanas atrás, nós tivemos aqui a presença aqui do Grêmio no Hotel Holiday, e até eu estava no evento, tínhamos aproximadamente 1000 pessoas, e em determinado momento, quando os jogadores do Grêmio desembarcaram do seu ônibus para saudar a torcida, e eu estava exatamente entre os jogadores do Grêmio e a torcida, composta basicamente de pais e crianças, em determinado momento nós tivemos o arremesso de uma garrafa contra os jogadores do Grêmio, certo? Uma garrafa vindo de trás, nós não conseguimos identificar,
E tão logo houve esse arremesso, os jogadores do Grêmio se retiraram da frente do ônibus e foram para o interior do hotel. E aí o que eu comentei com aquela população que ali estava, né? Que todos queriam o autógrafo, todo mundo queria o autógrafo dos jogadores, mas pela uma atitude de um, novamente, imbecil, né? Todos nós perdemos a oportunidade de ter o acesso direto aos jogadores do Grêmio. Então, por que eu faço esse preâmbulo aqui? Porque realmente nesses eventos de massa, nós vemos pessoas ali incontroláveis, muitas vezes com uma atitude que não teriam se estivessem sozinhas. Ontem aqui, propriamente dito, no nosso evento, tinha uma concentração de pessoas, que era um evento sem planejamento e autorização para a sua realização pelo poder público. Certo? O que nós fizemos, então? Nós fizemos o bloqueio de trânsito por iniciativa própria para proteger aquelas 500 pessoas que estavam ali. Proteger elas, né, assegurar a ordem pública do trânsito, para que tudo saísse sem intercorrências. Naquele momento, nós tínhamos que tipo de público ali? Que tipo de público, né? Tínhamos pessoas consumindo álcool, né? Deflagrando rojões e som de cano de descarga de motocicleta. Então, tinha, naquele momento ali, pessoas já extremamente alteradas. Nós mantivemos ali o bloqueio de trânsito das 8 às 9h30, durante 1h30, para que aquelas pessoas pudessem comemorar o título do Grêmio. Então, que os torcedores pudessem fazer a sua festa. Certo? E encerrado ali esse período, por volta de 9h30, porque a verdade é a seguinte, nós não tínhamos, como é um evento que ele não é autorizado e planejado pelo poder público, nós não tínhamos horário para terminar. E é certo que em algum momento aquele evento teria que terminar. Passado 1h30, então deliberamos pela retomada da normalidade da via para que as pessoas passassem a comemorar, poderiam continuar tranquilamente comemorando, mas junto às calçadas, certo? E não na via de trânsito. Passado esse 1h30, quando nós começamos então a fazer o desbloqueio da via, nós fizemos eles com bastante educação. E, de repente, do nada, pessoas desgostosas. E aí, por que eu fiz aquele preâmbulo ali inicial? Porque quando a gente está junto, né, quando a gente tem muitas pessoas, a atitude de um passa a ser imitada pelos demais. Tá? E aí, nós tivemos, então, 150 pessoas passaram a vaiar, né, o desbloqueio do trânsito, até aí tudo normal, em que pese a festa tem que acabar em algum momento. E dessas 150 pessoas, 30 pessoas passaram a nos hostilizar de modo agressivo, certo? Lançando rojões, que estão em vídeo, eu não vi ninguém comentando os vídeos dos rojões, certo? Garrafas, que estão em vídeo, também não vi ninguém comentando. Pedras, que estão em vídeo, também não vi ninguém comentando. Paralelepípedos contra os policiais, também não vi ninguém comentando, estão nos vídeos. E nós temos a câmera de vídeo monitoramento pública da Praça da Bandeira, que tudo isso nos atesta. Então, o que nós tínhamos ali? Um consumo de álcool no local, um efeito manada, e muitas pessoas, presta atenção no que eu vou dizer, se associando aos baderneiros, certo? Às desordens. Então, começamos então, diante do cenário de pedras, rojões, garrafas, passamos então que esse cenário, arremesso de pedras, rojões, garrafas, ele estava causando o comprometimento coletivo da segurança. Não sei se me compreendem, não era apenas dos policiais, eram todas e quaisquer pessoas que estivessem na linha de ação daqueles objetos, certo? E aí nós então passamos a utilizar os nossos instrumentos de menor potencial ofensivo e conseguimos individualizar, dentre aqueles 30, individualizar, ou seja, eu sei exatamente quem é o camarada, ele tem 1,80 m, é calvo e usa óculos, certo? 6 pessoas, tá? Das quais 2 nós conseguimos prender em flagrante,
certo? 2 detidos, eles conseguiram fugir de nós, certo? E aí entra aquela senhora grávida e entra também aquele dito pai com a criança que nós falaremos. E 2 conhecidos das guarnições que também nos hostilizavam mediante atos antissociais. Esse tumulto, essas pessoas que nos desacatavam, resistiam, tinham que ser prontamente retiradas de circulação, tinham que ter sido contidas e neutralizadas. Tá? Então, com as pessoas, certo? Nós então passamos a utilizar aqui os nossos instrumentos de proteção, certo? Para a proteção de todos e para neutralização desses indivíduos. Neutralização. Lembrando que nos vídeos aqui a gente não vê efetivamente a agressão sobre ninguém. Depois eu vou falar pontualmente sobre a pergunta da vereadora, certo? Temos pessoas que não... O evento, em que pese essa guerra campal, ele terminou de modo exitoso. Por quê? Porque nós não tivemos ninguém ferido, nem policiais, nem civis, nem as pessoas que assistiam. Tá? E aí, especificamente, tá? Especificamente aqui sobre o evento, aqui, sobre a parte essa que toca das contenções. Em primeiro lugar, tá? Os 2 detidos e foragidos, e aí nós vamos botar aqui o pai da criança, são pessoas que eram para ser presas por nós, mas que, por ação de desordeiros contra nós, nos obrigaram a nos proteger. E no momento que nós passamos a nos proteger, nós perdemos, as pessoas fugiram, certo? As pessoas fugiram porque nós perdemos o controle sobre eles. Tá? Nessa situação pontual do pai, o vídeo, né? Hoje tem um vídeo ali, rolando ali nas redes sociais, em que um policial ele passa e, segundo o vídeo ali, ele utiliza o spray contra um pai que está com o seu filho. Um pai que está com o seu filho. Vou lhe conceder mais 3 minutos, Major. Já estou caminhando aqui para o encerramento. Um pai que está com o seu filho. Aquele vídeo ali não está completo, certo? Porque temos uma versão um pouco mais longa dele, e nele aparece o quê? Aparece aquele pai se somando aos desordeiros, se dirigindo ao policial militar, certo? E o ofendendo, chamando de pau no pi, como fazia ali a questão de censura. E aí, quando a gente desacata um policial, um servidor no exercício das funções, no meio de uma turba em que nós pretendíamos neutralizar toda e qualquer pessoa que estivesse alterada, nós temos um crime, que é o crime de desacato, e ao policial nasce a obrigação de, no estrito cumprimento do dever legal, prender aquele indivíduo. E aí o que aquele policial fez, depois de confirmar o que ele disse, ele pegou e simplesmente utilizou o equipamento de maior potencial ofensivo que ele tinha, que era o gás de experimenta, e neutralizou o indivíduo e entregou para os demais policiais para que fizesse a prisão, e ele continuou do patrulhamento. Por que entregou? Justamente para que eles estavam em número maior de pessoas, pudessem fazer a sua contenção. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a gente olhando aquele vídeo, aparentemente parece uma agressão injusta, agressão. E eu digo assim, o que seria injusto, o que seria desproporcional? Seria se ele tivesse se aproximado, dado um soco no indivíduo. Mas não, ele usou equipamento de menor potencial ofensivo para neutralizar o indivíduo e entregá-lo à prisão. Quando aquele indivíduo se aproximou dos policiais e nós começamos, por um número indeterminado de pessoas, a ser hostilizado e agredido, tivemos de nos proteger. Ao nos proteger, o indivíduo acabou fugindo, certo? E eu digo muito aqui, a cena aqui, por mais que ela possa ser, para quem não está ali participando, para quem não está sabendo dos fatos, ela possa ter algum ar diferente, algum ar de impressão, a verdade é que ela é
técnica, utilizamos aqui o que nós tínhamos à disposição para fazer uma prisão e uma contenção. É importante falar, e já me inclino aqui para o final, que nós temos procedimentos na Brigada Militar, já estou acabando, procedimentos na Brigada Militar que, independentemente do juízo de culpa, nós instauramos investigação. Acidente, viatura, não interessa se o camarada, se o motorista da nossa viatura policial militar é culpado ou não, vamos instaurar a investigação. Resultado, morte, não interessa se ele é culpado ou se ele não é culpado. Reclamação da população, não interessa se ele é culpado ou se ele não é culpado, nós instauramos a investigação. E aí, nesse particular, né, toca. Nesse particular aí, nós não temos nenhum, olha só, presta atenção, vou olhar para todos os senhores aqui, nós não temos nenhum registro reclamando da atuação policial militar. Mesmo aquelas pessoas que fugiram de nós, que estavam regularmente detidas, elas sabem que, se forem registrar contra nós, quem vai ser indiciado é exatamente elas, pelo crime de desacato / resistência, certo? Então, uma ação... Para concluir, Major. Então, tá. Ação necessária e estribada pelo uso de sobremaneira dos equipamentos de menor potencial ofensivo, sem ferimento de ninguém. Basicamente, seria isso ali. Obrigado, pessoal. Obrigado, Major Gazana, pelos esclarecimentos, então, dos eventos acontecidos aí no final de semana. Uma questão de ordem, o vereador Roque Semenini. Eu acho que as explicações aqui do Major, elas foram bastante importantes. Eu quero lhe parabenizar por ter aberto esse espaço. Major e Tenente Coronel, com toda a estimação que eu tenho pela Brigada, mas aquele vídeo que o pai passa ali, andando de mão dada com o filho e nem está olhando para a Brigada, e o brigadiano se vira e mete spray nos olhos dele, não tem como dizer que aquela pessoa estava afrontando a Brigada. Com todo o respeito que eu tenho. Vereador Roque, a questão de ordem, então, que a gente possa... Aqui já é um questionamento, eu queria, então, pedir para a Brigada nos fornecer o vídeo em que essa pessoa, antes disso, está provocando a Brigada. Porque todo mundo diz que viu o vídeo antes, nós só temos aquele vídeo. Então, com todo o respeito, no meu dever de vereador, não fiz nenhum questionamento antes, mas aqui eu me obrigo a fazer. Que a gente tenha acesso a esse vídeo, então, para a gente poder fazer a defesa, inclusive, da nossa honrosa Brigada Militar. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. Eu não tenho como abrir a palavra regimentalmente para os nobres vereadores, uma questão de ordem que o vereador levantou. Vou pedir que o nobre vereador, então, faça esse requerimento, né, para que... Não, prefiro que faça para oficiar, então, a Brigada, tá? Então, senhores, por favor, vamos concluir esse assunto, então, Gazano. Não, é que não pode, mas é que o senhor pediu uma questão de ordem e o senhor falou um outro assunto fora da questão de ordem, né? Então, não, mas é que não, o senhor não tem que se manifestar. Regimentalmente se manifesta a palavra de quem nós cedemos, regimentalmente, mas... Não. Por favor, tribuna para o Major Gazana. Aquele indivíduo, ele cometeu um crime e ele tinha que ser preso em flagrante. Um crime e ser preso em flagrante. Quem comete um crime tem que ser preso em flagrante. Quem comete um crime tem que ser preso em flagrante. O crime de desacato, certo? Obrigado, Major Gazana. Nós encerramos esse debate aqui, então, né? E que aí a gente vai abrir muito debate. Não é a intenção era esclarecer aqui os vídeos que foram. Obrigado à nobre Brigada Militar e também aos vereadores. Regimentalmente, preciso seguir o artigo 79. Muito obrigado a todos. Quero abrir, então, aqui o espaço de comunicação importante ao vereador Juliano Balgarten, pelo tempo de 2 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, usar esse espaço de comunicação primeiro, né? Nós vamos encaminhar já naquele pacote, como tivemos uma situação atípica esta noite, importante esclarecimento da Brigada, acho que é válido, mas para fazer de fato uma emenda, uma alteração no regimento interno, que nós, como tem essas situações atípicas, a gente possa literalmente fazer o ponto e o contraponto, que eu acho que é crucial. Eu acho que
renderia mais. Mas eu te entendo o regimento, mas é uma sugestão que nós vamos botar no pacote do regimento. Bom, por fim, eu sei que o vereador Valandro falou da morte daquela freira e concordo com o senhor. Na última sexta-feira eu conversei com a Lete, que é do projeto Me Leva para Casa, e o Colégio Estadual Farroupilha está desenvolvendo um projeto de combate à violência aos animais, inclusive vai participar de um projeto estadual HACK, é um nome estranho lá, não lembro agora, mas enfim. E quando elas foram divulgar, foi citado meu nome, que inclusive vou convidar o colégio para vir apresentar o projeto, etc, etc. Então, só para fazer esse convite aqui, vai ter uma manifestação no Largo Carlos Fetter, domingo às 15h30, promovida pelo projeto Me Leva para Casa, que é um projeto sem fins lucrativos, é uma ONG, né, vamos chamar assim, que tem feito um trabalho bacana de incentivo, de doação, auxiliando, resgatando animais. 2 erros não fazem um acerto. Então, é importante divulgar isso e também comunicar. No dia 26 nós vamos fazer um painel sobre empreendedorismo e eu tive agora há pouco a confirmação da presença de representantes do Ministério do Empreendedorismo, lá do Governo Federal, que estarão aqui em Farroupilha participando do nosso painel. Então, convido, reforço, importante. Depois, quando nós fechar toda a programação, evidentemente que vamos divulgar, mas importante ter representantes do Ministério aqui no nosso evento. Obrigado. E espaço de comunicação importante do vereador Darlan de Jesus pelo tempo de 2 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero reforçar aqui o convite que o Hospital São Carlos nos fez. Então, para amanhã, às 13h30, nos encontrarmos no hospital para caminhar dentro ali, né, para a gente entender melhor como funciona. Então, até algumas demandas que surgem aqui para a gente pode tirar as dúvidas com a Janete. E, mais uma vez, eu quero agradecer a presença aqui da Brigada Militar, extremamente importante, e arrisco a dizer aí que o Major Gazana pode abrir a escolinha do Major Gazana, extremamente didático. Parabéns. Muito obrigado. Ok, encerrado o espaço de comunicação. Espaço do presidente, pelo tempo de até 5 minutos. Eu quero, então, só parabenizar aqui, quero, de extrema relevância, parabenizar, né, as mulheres pela passagem do Dia da Mulher, né, dia 8 de março, todas as nossas assessoras, né, as nossas vereadoras também, como já citamos, e quero também parabenizar esta casa pelo evento da sexta-feira que se passou, onde nós recebemos aqui a Coordenadoria da Mulher e através da vereadora Fran, que foi a interlocutora do evento, tivemos um excelente evento aqui na Casa Legislativa. Encerrado o espaço do presidente, encaminhamento de preposições. Às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, a mensagem retificativa do projeto de lei número 04/2026, o projeto de lei de resolução número 02/2026, o projeto do Legislativo substitutivo número 45/2025 e o projeto de lei do Legislativo 01/2026. Também solicitamos às bancadas indicações para compor comissão especial aos projetos de resolução 01 e 03 de 2025, que foram desarquivados. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado e uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha.
além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.